querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um culto de oração no lar. Nós, nessa semana, estamos aí no meio de uma semana, com as nossas atividades, embora estejamos num tempo ainda de muita preocupação, muitas incertezas, um tempo de isolamento diante da pandemia que é decretada no mundo. Mas, meus amados, independente das circunstâncias, sempre é tempo de adorar ao Senhor, de podermos nos colocarmos na presença dEle, seja juntos, reunidos num pequeno grupo ou no templo, como nós sempre gostamos de fazer, mas não podemos fazer nesse momento, ou seja, aqui no nosso lar, individualmente, sozinhos ou em família. Mas onde quer que você esteja nesse momento, que você esteja na presença de Deus, que você possa aproveitar este tempo para ser um tempo de adoração, onde possamos desfrutar dessa comunhão, não da comunhão de estarmos juntos no mesmo lugar, mas a comunhão da fé, a unidade do amor para com o nosso Deus, do propósito de buscar a Deus, de declarar o nosso amor por Ele. Amém? Por isso, querido, vamos adorar ao Senhor, exaltar o seu nome. O salmista, no Salmo 138, versículo 1, ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti. Cante louvores ao Senhor diante das autoridades deste mundo, dos ídolos deste mundo, dos deuses que se colocam como deuses, mas que você possa adorar o único Deus verdadeiro, a um único Deus, um único Senhor. A Ele nós adoramos, a Ele nós bendizemos. Louvado seja o nome de Jesus, que nós possamos nessa noite celebrar o seu nome. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo e precioso nome, porque o Senhor é o Deus presente para consolar, confortar. O Senhor tem cuidado de nós e nós bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor não nos tem desamparado. E nós queremos, Deus, nessa noite adorar por quem o Senhor é, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Recebe este culto, essa adoração, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com essa canção, queridos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente
declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Meus queridos, a palavra do nosso Deus no livro de Atos, no capítulo 2, o versículo 46, diz que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja em Atos perseverava em comunhão, em unidade uns com os outros. Eu queria que nesse momento nós pudéssemos expressar essa nossa comunhão, essa nossa unidade, perseverando também na oração. Que possamos expressar ao nosso Deus neste momento as nossas necessidades, que possamos interceder um pelo outro. Estar em comunhão, em unidade, é orarmos, intercedermos, clamarmos também pela necessidade dos nossos irmãos. Então aí onde você está, se você está com alguém, compartilhe o seu pedido, o seu motivo, suas necessidades. Se você está sozinho, coloque essa necessidade, esse pedido diante do Senhor. Enquanto cantamos, enquanto ouvimos essa canção, oremos ao nosso Deus no nome de Jesus. Ao final eu também quero orar pela sua vida. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença neste momento para clamar ao Senhor pela vida, pela família, pela saúde física, pelas necessidades dos Teus servos que neste momento, no seu lar, talvez no seu trabalho, em algum outro lugar, mas nesse momento Ele revela essa comunhão, essa unidade do Teu povo, pela fé em Cristo Jesus, para expressar a Ti que nós dependemos do Senhor. E nós queremos, Pai bendito, neste momento, clamar ao Senhor. Que o Senhor venha agir com a Tua misericórdia, Teu poder e a Tua graça na nossa vida, na nossa família, no nosso lar. Deus, o Senhor conhece as necessidades que temos na saúde. Queremos pedir que o Senhor venha trazer cura, aquele que está hospitalizado, enfermo. Pedir a Deus por aqueles que estão enlutados nesse tempo. Pedir por aqueles que estão sofrendo na sua saúde emocional. Deus, restaura a sua alegria, derrama paz no seu coração. Nós pedimos, Pai bendito, que o Senhor sustente também com a Tua mão aqueles que estão necessitados das coisas materiais, aquele que está desempregado, aquele que está passando por dificuldades financeiras, que o Senhor venha prover e venha suprir as suas necessidades no nome precioso de Jesus, mas que a graça e o amor do Senhor esteja sobre a vida de cada um.
Pai querido, cuida também das necessidades espirituais. Que este tempo seja um tempo de avivamento em nossas vidas, de busca pelo Senhor, de restaurar o culto no nosso coração, para podermos, ó Deus, prestarmos ao Senhor um culto vivo, santo e agradável a Ti. Deus bendito, no nome de Jesus, haja em nossas vidas com a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor manifeste o Teu poder para fortalecer o ânimo e a esperança em cada coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Meus queridos, nós queremos refletir na palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Nós estamos vivendo um período crítico, um período muito tenso, né, nesse tempo, por essa pandemia decretada, essa doença aí, o coronavírus que tem aí preocupado muita gente, que tem trazido muita preocupação aos governantes, aos países e restrições. Todos nós sabemos muito bem o que estamos vivendo nesse tempo, não precisa nem que eu aqui expresse, detalhe isso. No entanto, meus queridos, esse tempo é um tempo importante para nós refletirmos sobre algumas questões. Primeiramente, nós precisamos, por um lado, ter cuidado com a saúde, a prevenção, as medidas cautelares aí para que possamos nos prevenir e possamos frear o avanço dessa doença. Mas também precisamos estar atentos, enquanto cidadãos, com o oportunismo que muitas pessoas usam no campo político, né? Nós vemos aí um país demonstrando no cenário político, dos poderes da nossa nação, uma divisão, uma oportunidade, pessoas buscando oportunidade para ganhar espaço, e nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos também aos impactos que todas essas medidas têm causado na economia. Já há muitos desempregos, pessoas perdendo empregos, empresas passando situação difícil, já alguns lugares já há mais de um mês como é que se diz, com o comércio fechado, dessas restrições de funcionamento e de isolamento. Mas, meus queridos, nós precisamos ter o nosso olhar em relação a isso, em todo esse cenário. E por um lado, eu particularmente acredito que essa doença é séria, ela é grave, sim. No entanto, nós não podemos ser cegos em ver que também ela não é tudo isso que se diz, tudo aquilo que as pessoas pensam. E nós precisamos, por um lado, tomar os nossos cuidados, as medidas de cuidado. Por outro lado, nós precisamos olhar para a nossa cidade, a nossa nação, para a vida, que precisa continuar, precisa prosseguir. Assim eu penso. E é nesse sentido que me veio à mente esse texto de Jeremias, capítulo 29, porque Israel passava por uma situação um pouco semelhante, né? Claro, com as suas características ali, mas o povo de Israel havia recebido várias orientações, várias profecias haviam sido ministradas para Israel, a fim de que Israel se arrependesse, Israel voltasse o seu coração a Deus, tirasse a idolatria, restaurasse o seu culto ao Senhor. E Israel não deu ouvidos a essa instrução de Deus. Então Deus levantou ali o profeta Jeremias, que pregou, foi injustiçado, foi perseguido por causa da sua pregação dura. E no entanto ele permaneceu fiel à mensagem de Deus. Acontece que Israel não se arrependeu, Israel não retornou aos caminhos que Deus havia estabelecido. E Deus então levou Israel para o cativeiro, os entregou nas mãos dos babilônicos.
Israel foi deportada quanto nação para a Babilônia. Passaram lá 70 anos. Mas cerca de 3 anos aproximadamente depois que Israel é levado para o cativeiro, aqueles que vão para a Babilônia lá estão e lá se lamentam. Aqueles que ficam se lamentam porque o seu povo também havia sido levado, a terra havia ficado desolada, o povo estava numa terra estranha, longe da sua casa, e Deus manda Jeremias dar uma palavra, escrever uma carta, o capítulo 29 do livro de Jeremias. Escrever uma carta de consolo e de orientação ao povo no cativeiro babilônico. Israel recebe a carta e quando lê a carta, a mensagem de Jeremias ao povo era: olha, vocês estão no cativeiro pela sua desobediência a mim, diz o Senhor. No entanto, eu os trarei de volta. Creiam nisso, tenham esperança, eu trarei vocês de volta para Israel, mas depois de 70 anos. Quando passarem 70 anos, eu então restaurarei vocês a vossa terra. E aí o povo então fica triste com essa notícia, porque se por um lado eles se alegram ao saber que voltariam, eles se entristecem por saber que só 70 anos depois. E a instrução de Deus a Israel nesse sentido, nesse contexto, foi exatamente esta, de que eles pudessem viver a vida ali naquele lugar. Diz ali o Senhor, eu vou ler apenas alguns versículos nesse texto, onde diz ali a partir do verso 4, o Senhor diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em seu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser achado, encontrado por vós, declara o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos, aqui nós vemos algumas questões importantes para a nossa vida nesse tempo. Primeiramente, o Senhor nos chama a viver a vida. A vida precisa ser vivida. Jesus, ele disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o propósito de Deus, nos dar vida abundante, independente das circunstâncias. E aqui o Senhor diz, olha, vocês estão no cativeiro, vocês não terão a liberdade que tinham na sua terra, vocês estão longe, mas vivam a vida, construam casas, plantem ali as suas vinhas, casem-se e deem os seus filhos em casamento, vivam a vida de vocês. E então o Senhor nos ensina primeiramente a viver. Nesse tempo, meus amados, nós precisamos vencer o medo e a insegurança e, obedecendo às recomendações que são dadas, nós precisamos viver a vida. Nós não podemos, embora há uma recomendação de isolamento, nós não podemos nos anular nesse mundo, viver a vida. Porque, meus amados, os dias vão passando, a vida vai passando e aquele tempo perdido, a vida que passou, nós não podemos voltar a vivê-la. Então,
viver intensamente a nossa vida na presença de Deus. Segundo, o Senhor vai mostrar que é necessário que oremos pela prosperidade da nossa cidade, a prosperidade do nosso país. Eu, quando tenho orado por essa pandemia, eu oro pela nossa cidade, oro pelo nosso país, mas oro também pelo mundo, o mundo todo. Os países onde todo esse caos ainda tem sido maior, mas nós não podemos deixar de orar pela nossa cidade. E o Senhor diz aqui, olha, vocês estão indo para o cativeiro, estão sendo como que escravizados e tolhidos da liberdade de vocês por aquele povo, mas ore pela prosperidade deles, porque a prosperidade deles é a vossa prosperidade. Acontece que quando Israel retorna 70 anos depois, volta do cativeiro, Israel volta rico. Eles voltam estabelecidos, organizados e fortalecidos enquanto povo. Eles voltam fortes economicamente, porque ali na Babilônia foi onde Israel desenvolveu essa prática do comércio e da venda. Eles prosperaram muito. O Senhor nos ensina a orar pela nossa cidade, orar pela nossa cidade, é uma cidade agrícola, pela prosperidade da agricultura, das empresas, das indústrias, como também orar pelos nossos governantes, prefeitos, vereadores, judiciário, todos os poderes representados aqui, orar pela prosperidade do nosso estado, porque se a cidade prospera, o estado prospera, eu e você também prosperaremos, seremos também beneficiados com tudo aquilo de bom que acontece. O mal é para todos, o bem também. Então, orar pela nossa cidade. O Senhor diz aqui, no versículo 7, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem por ela. Meus amados, orar, clamar ao Senhor, buscar o Senhor em favor de onde nós estamos. E essa cidade também pode ser a sua empresa. Orar pela prosperidade da sua empresa, onde você é um funcionário, porque a prosperidade do seu patrão refletirá em você. Orar pela prosperidade do seu negócio, para que tudo no qual nós estamos envolvidos possa se desenvolver, porque esse também será benefício nosso. Então, meus queridos, orar, clamar ao Senhor pela nossa cidade. E finalmente, nós somos chamados a atenção a refletirmos no momento da crise, como Israel estava passando ali, que Deus espera promover em nós um reavivamento. Deus espera que nós sejamos levados a um reavivamento. Meus queridos, quando nós cremos em Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos selados com o Espírito Santo, nós recebemos vida eterna, recebemos a vida abundante que Jesus dá. E começamos a caminhar com Jesus. No entanto, com o passar dos dias, com o passar dos anos, temos a tendência de muitas vezes nos esfriarmos na nossa fé e esquecermos do nosso Deus. O Senhor nos chama, portanto, em momentos momentos terríveis como esse que estamos vivendo, é um tempo de chamar a nossa atenção também, para que possamos nos voltar ao Senhor. Por isso o Senhor diz, vocês me buscarão e me acharão. Ele vai dizer aqui no versículo de número 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Meus amados, nós precisamos buscar o Senhor, ter prazer na lei do Senhor, ter prazer de estar na presença de Deus, ter prazer em cultuar ao Senhor. Meu querido, se este tempo não provocar na sua vida um desejo de buscar mais ao Senhor, se você não estiver tendo uma sede de Deus maior do que antes, então talvez para você seja necessário algo ainda pior acontecer. Ou talvez nem isso, porque esse tempo é um tempo para refletirmos sobre como é que está a nossa vida com Deus, como é que está a nossa comunhão com Ele, se estamos nós vivendo os seus propósitos. Ele diz, eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano.
E ele diz: então, neste tempo que vocês estão vivendo, vocês, ao passarem por tudo isso, virão me buscar, vocês orarão a mim, vocês me buscarão, clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração, diz o profeta Isaías. Nós devemos buscar o Senhor com todo o nosso coração. E por isso, meus amados, eu quero orar com você, para que Deus acenda em nosso coração essa chama por Ele, desejo, prazer pela presença dEle. Alegria, traga ao nosso coração alegria por conhecê-lo e por servi-lo. Deus precisa restaurar, mexer com o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa vida, para que nós possamos nos entregarmos ao Senhor, porque Ele diz: quando vocês me procuram, eu me deixo ser achado por vós. É tempo de um avivamento na nossa vida espiritual, na vida da nossa igreja, na vida do povo de Deus, que possamos buscá-lo para encontrá-lo e desfrutarmos de uma comunhão ainda maior, mais íntima, mais profunda, autêntica e verdadeira. Esse é o desejo do nosso Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus bendito, santo e eterno Pai, nós queremos neste momento clamar ao Senhor, para que o Teu Santo Espírito mexa em nosso coração, mexa com as nossas vidas e provoque em nós um anseio, um desejo de amar e de buscar ao Senhor. Deus, que este tempo de crise na saúde mundial, na economia, esse tempo de incertezas e preocupações seja um tempo para nos aproximarmos do Senhor. Nós não entendemos ainda quais são os Teus propósitos com tudo isso, mas que, ó Deus, em meio a toda essa circunstância, nosso coração se aproxime de Ti, seja despertado para buscar ao Senhor, que haja, portanto, um mover do Senhor na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, um despertar por amar ao Senhor, por adorar ao Senhor, um despertamento para a obra missionária, um despertamento para a obra de evangelização, compartilhar da Tua mensagem, que o Senhor desperte o Teu povo para poder servir ao Senhor com alegria, como diz a Tua palavra. No nome de Jesus, que seja um tempo, meu Pai, de quebrantamento dos corações e que, como lemos na Tua palavra, possamos buscar o Senhor, achar o Senhor, encontrar em Ti, ó Deus, o preenchimento para o nosso vazio. Deus santo e Deus bendito, tem misericórdia de nós e abençoe-nos com a Tua graça, com o Teu amor, no nome de Jesus. Fala ao Pai, ao coração de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que assim possamos viver firmados no Senhor, clamando ao Senhor pela nossa vida, nossa família, pela nossa cidade, e a cada dia decidamos amar mais ao nosso Deus. Amém? Meus queridos, que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que você tenha um ótimo restante de semana na graça e na paz do Senhor. Termine cantando e adorando o nosso Deus com esta canção. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além.
Senhor, mais da tua unção, mais do teu abraço, mais da tua presença, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Nós queremos ir além contigo, Senhor. Oh, leva-me. Mais o teu poder. Render a ti adoração.